Não adianta. Ou você ama ou odeia o trabalho de Rob Zombie. Nem estou falando de sua carreira de músico, que particularmente admiro bastante, e sim das suas aventuras no mundo do cinema. Zombie coleciona com a mesma intensidade admiradores e detratores, e seu Casa dos Mil Corpos é um dos maiores exemplos de ame-odeie da sétima arte. Após o calvário que foi a produção e lançamento de Casa, e depois de diversos cortes, roteiro reescrito, montadores demitidos e o escambau, o filme finalmente estreou no EUA. E como disse, virou mais um daqueles casos de ame e odeie que rendem bate-bocas violentíssimos pelos fóruns da vida. Eu, quando o vi, achei um porcaria sem tamanho. Confuso, chato, e nem cumpria a promessa do diretor e de tantos sites de que seria um dos filmes mais sádicos e violentos dos últimos tempos. O grande problema mesmo é que a tal versão que foi para os cinemas norte-americanos e para nossas locadoras foi a versão cortada em mais de 20 minutos da versão original. Ou seja, quem sabe vai que a Director's Cut de Zombie faça com que o filme seja menos pior. Por isso, eu decidi deixar de acompanhar a saga de Rob Zombie no mundo do cinema, e por isso nem dei bolas para a continuação Devil's Rejects, aqui batizada de Rejeitados pelo Diabo, e nem me preocupei em ler nada sobre a produção. Quando tive a coragem de alugar o filme pensando que seria uma bomba, até que me surpreendi. Não sei o que Rob Zombie tomou ao cometer o péssimo A Casa dos Mil Corpos, mas ainda bem que ele parou. Isso porque esta sequência é um filmão. É um dos mais violentos, sádicos, dementes e tensos dos últimos anos, e sinceramente nem sei como conseguiu ser produzido, tendo em vista a falta de coragem que assola o cinema norte-americano dos últimos tempos. O filme, como todos sabem, é a sequência de A Casa dos Mil Corpos, mas pode ser normalmente visto como um filme independente, já que a espinha dorsal do roteiro é totalmente diferente do primeiro filme, uma mistura indigesta, diga-se de passagem, de Massacre da Serra Elétrica com Aniversário Macabro e outras pérolas. Já este segundo tem todo um jeitão de faroeste e road movie, com um toque de assassinos por natureza. O filme começa com uma operação de busca e destruição à casa dos Firefly, palco das atrocidades do original. Enquanto a família psicopata está dormindo tranquilamente, o xerife Wydell, o ótimo William Forsythe, dá voz de prisão e um tiroteio acontece na casa. Mas dois dos loucos, o sádico Otis, Bill Moseley, o Chop Top de Massacre da Serra Elétrica 2, e Baby, Sherry Moon, esposa de Rob, que reprisa seu papel, conseguem escapar ao passo que a matriarca da família é presa pelas autoridades. A mãe, Firefly, é interpretada por Leslie Easterbrook, que os fãs de comédia dos anos 80 devem reconhecer como a Tenente Callahan, a policial peituda da série Loucademia de Polícia, e confesso a musa de minha infância, aqui substituindo Karen Black. O filme, então, se concentra na escapada de Otis, Baby, e ainda de Capitão Spaulding, Sid Haig de Kill Bill 2, o palhaço do primeiro filme, e pode esperar pelas situações mais sádicas e revoltantes. Para se ter uma ideia, enquanto esperam Capitão Spaulding para fugirem juntos, os maníacos se escondem em um motel de beira de estrada e infernizam a vida de um quarteto musical, o Banjo e Sullivan, composto por Roy, Geoffrey Lewis do western Cela de Prata de Lúcio Fulci, Glória, Priscila, Barnes, de 007 Permissão para Matar, Adam, Lew Temple, xerife na prequel de Massacre da Serra Elétrica, e Wendy, Kate Norby. Essa é a parte mais cruel e revoltante do longa, onde Otis e Baby brincam das formas mais sádicas com a pobre banda. Para se ter uma ideia, já começam despachando o road deles com um tiro no olho a queima-roupa. Não quero entregar muito, mas vou dizer que um deles leva uma facada no peito e outro tem a pele do rosto arrancada e usada como máscara por Otis, assim como o Leatherface dos velhos tempos.
Sem contar o chocante atropelamento de um deles por um caminhão. Como já disse, não quero contar muito para não estragar o prazer e, quem sabe, aliviar a tensão que você terá ao assistir ao filme. O que posso adiantar é que essa sequência é uma das mais revoltantes e chocantes, e que chegou a me dar a vontade de pular dentro da TV e esganar os psicopatas. Após a chegada do Capitão Spaulding, eles decidem se esconder no prostíbulo de Charlie, Ken Foree, do clássico Despertar dos Mortos, de George Romero, que tem como assistente Cleavon, ninguém menos que o feioso gente fina Michael Berryman, o eterno Pluto de quadrilha dos sádicos. Na ala das prostitutas, destaque para uma cantora desconhecida dos anos 80, Eddie Daly, que compôs músicas divertidas como Mind Over Matter, que tocou no clássico da sessão da tarde curso de verão. Só que, paralelamente a isso, o incansável xerife Wydell tenta a todo custo pegar os fugitivos. Isso porque quer vingar a morte do irmão George, Tom Towles, o Cooper da refilmagem de A Noite dos Mortos-Vivos. Aquele que tomou um tiro na cabeça da mãe Firefly no primeiro filme. Se lembram? Aliás, numa cena bem sacada, o xerife conversa com o espírito do seu irmão falecido, que clama por vingança e pede que o irmão mate todos eles, sempre recitando passagens bíblicas, e chegando a ser tão ou mais sádico que os psicopatas, William Forsythe rouba a cena sempre que aparece. E é impossível não torcer para o xerife, mesmo que ele se torne tão cruel a ponto de se igualar ou ultrapassar os psicopatas no quesito sadismo. Só que os assassinos fizeram tanta lambança que é impossível ter pena deles, pois o xerife quer matá-los fora dos olhares da polícia e por isso contrata 2 mercenários, Rodo, Danny Trejo, que apareceu em Um Drink no Inferno, e um monte de filmes onde precisam de um mexicano mal encarado, e Billy, o lutador Diamond Dallas Page. Com os tais mercenários, pretende sequestrar os psicopatas e administrar uma pequena sessão de tortura antes de matá-los. O roteiro, também escrito por Zombie, tem bons momentos e ainda insere ótimas piadas que não estragam o filme e servem como válvula de escape para toda a tensão e sadismo que permeiam o longa. As melhores envolvem o núcleo do prostíbulo, onde em uma cena até Star Wars é citado e o personagem de Michael Berryman tenta explicar para Foree a diferença entre robôs e droids. Sem contar outro momento em que um vendedor de frangos explica aos personagens de Foree e Berryman como comer um frango no mau sentido. O núcleo da polícia não deixa por menos, e há uma cena engraçadíssima, onde até Elvis Presley é citado por um hilário e revoltado crítico de cinema que culpa o rei por ter morrido 3 dias antes de Groucho Marx, e com isso ter roubado todas as manchetes dos jornais. E além do filme ser ótimo, as participações especiais de atores consagrados do gênero fazem descer uma lágrima de todo fã de horror que se preza só por ter a chance de vê-los de volta à ativa. Eu mesmo, como não quis ler nenhuma notícia ou algo relacionado ao filme, me surpreendi ao ver tantas participações especiais. Onde mais poderíamos ver no mesmo filme Michael Berryman, Ken Foree, P.J. Solis, de Halloween, e Carrie fazendo ponta, como uma mãe que tem o carro roubado, sem contar atores legais e injustiçados como William Forsythe, que apareceu em dezenas de filmes como coadjuvante e até apanhou do Steven Seagal, coitado. Tem ainda Danny Trejo, Leslie Easterbrook, que dá um show como a matriarca ensandecida, e Michael McGrory, de Peixe Grande, que reprisa o papel do gigante Tiny, e que infelizmente morreu no fim das filmagens. Inclusive o filme é dedicado à sua memória. Ainda tem Steve Railsback, que encarnou Ed Gein no filme homônimo sobre a vida do psicopata, e até Ginger Lynn, a famosa atriz pornô dos anos 80, que aqui faz a mulher dos sonhos de Capitão Spaulding.
De todo o elenco, Ken Foree especialmente está hilário como o cafetão Charlie, sempre verborrágico e com um jeito de falar bem típico dos negros norte-americanos. Como eu disse, é estranho como um filme como Rejeitados tenha conseguido ver a luz do dia, isso porque é muito sádico, cruel, tenso e, desculpem a palavra, filho da puta, no bom sentido claro. A ambientação anos 70, o filme se passa em 78, ainda faz parecer que é um filme da época por todo o sadismo e sensação de no future da década. Se não fosse a câmera inquieta, que confesso algumas vezes incomoda, como em algumas cenas, que não necessitam do recurso, e a montagem videoclipe passaria normalmente como um filme dos anos 70. Zombie também evoluiu muito na direção e cria várias tomadas lindas, como a casa dos Firefly em chamas, ou as tomadas aéreas de autoestradas, que de tão bonitas serviram de plano de fundo para os créditos finais. Zombie ainda cria duas sequências, embaladas somente por canções, sendo a melhor delas, exatamente a final, onde mostra o derradeiro destino dos vilões, protagonistas embalada por uma canção do grupo Lynyrd Skynyrd, que em certos momentos pontua a ação. Efeitos digitais são pouquíssimos, a maioria para exaltar um tiro ou ferimento, e sempre são necessárias ao longa, nada gratuito. Na verdade, o diretor queria usar na maquiagem recursos que existiam somente nos anos 70, mas a necessidade de cumprir o calendário de filmagem o fez optar por efeitos digitais. Mas Rejeitados tem seus erros. Zombie ainda insiste na mania de balançar a câmera a todo momento, até nas cenas que não necessitam do recurso, as de diálogos, por exemplo, sem contar que há um sem número de takes de closes, planos fechados e super closes, que são usados à exaustão. Quando Rob perder esses seus vícios da época de videoclipeiro, seus filmes ficarão cada vez melhores. E o que dizer da cratera no roteiro que Zombie deixa passar? Ou será que ninguém naquele motel ou no posto de gasolina vizinho sequer ouviu os tiros ou gritos de socorro das pobres vítimas do Banjo e Sullivan? E Zombie ainda se esquece do personagem do vovô interpretado pelo falecido Dennis Fimple no primeiro filme.